Dokija é um otaku que leu apenas um mangá desde o ensino médio. Hoje, depois de tantos anos, finalmente saiu o capítulo final. Por isso, ele passa a questionar suas escolhas e recorda claramente quando começou a ler a história anos atrás. A novela, no começo, tinha muitos fãs, porque a história falava de um mundo apocalíptico que era castigado pelos deuses. Entre eles, formou-se um grupo para superar todos os obstáculos e assim salvar a humanidade. Mas como a história durou muito tempo, ela ficou entediante e com o passar do tempo, restou apenas um leitor. E esse era Dokija. Ele lia a mesma história várias e várias vezes porque se identificava com o protagonista. Sua vida era difícil, mas ele não desistia e seguia lutando para ficar mais forte. Mesmo sendo provocado, conseguiu concluir a escola. Mesmo após a escola, sua vida pouco melhorou. Foi para uma universidade medíocre e só conseguia empregos temporários. Mas, assim como seu herói, ele não queria desistir. Queria lutar para conquistar um futuro melhor. Mas hoje, depois de mais de 10 anos, o autor finalmente deu um final à sua história. Esse final não era o que Doc já esperava. Não era um final feliz, onde todos conseguiam se salvar, mas sim onde apenas o protagonista sobrevive. Isso o decepcionou muito, porque apesar de tudo, ele não se sentia como o protagonista da própria história. Por isso, esperava que pelo menos o herói pudesse salvar a todos. Por ser o único leitor, ele decidiu escrever para o autor e dizer que o final era péssimo. Doc já não esperava uma resposta, só queria desabafar sua frustração. No caminho para casa, ele encontra Sona, que também tinha um contrato temporário. Ambos foram demitidos e precisavam de novo emprego. Então, chega o Sr. Han. Ele era o gerente da empresa onde eles trabalhavam e muitas vezes tinha tentado flertar com ela. Mas Sona não se interessava por ele, pois era um velho tarado que assediava todas as garotas do escritório. Por isso, mais uma vez ela volta a dizer que não. Doc já diz que ela fez bem em aguentar, já que para ele era a única forma de vencer. Mas Sona diz que aguentar só piora as coisas. De repente, Doc já recebe uma mensagem. O autor do seu mangá favorito havia respondido. Ele diz que fica feliz por ele ter lido sua história e lamenta que não tenha gostado do final. Como ele era seu único leitor, propõe fazer um epílogo, onde ele pode escrever seu próprio final. Nesse instante, o trem para e uma mensagem começa a tocar por todo o mundo. Era a mesma mensagem com a qual o mangá começava. Depois, assim como na história, aparece um dokebi, um monstrinho interdimensional que dá as instruções do jogo. Ao começar a falar, achavam que era brincadeira de mau gosto, então o dokebi termina com um senhor para provar que fala sério. Quando tem a atenção deles, diz que tudo isso é um castigo por parte das constelações, porque elas se cansaram da ganância da raça humana e vão fazê-los lutar para se entreterem. As regras desse nível são simples. Eles devem eliminar um organismo vivo que está no trem. Assim, conseguirão moedas. Aqueles que não conseguirem nenhuma moeda perderão o jogo e também a vida. As pessoas estavam muito confusas. Doc vê uma criança sozinha e teme por ela, mas de repente um dos passageiros começa a agredir uma senhora. Por causa disso, os outros querem fugir. Mas ninguém podia sair do vagão. No outro vagão estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Mas entre eles havia um cara muito forte, ele é Jung Hyuk, o protagonista do romance. Quando Doc entende a situação, uma cauda vira o trem. Por causa disso, o pânico se espalha entre as pessoas e elas começam a brigar entre si. Mas Doc descobre que as regras não especificam espécies, só dizem seres vivos. Então, não havia necessidade de se matarem uns aos outros. Já que o menino tinha um formigueiro com ele, mas quando ele explica isso aos passageiros, não havia formigas suficientes para todos e o tempo já estava acabando. No final, o Sr. Han pega o formigueiro e todos voltam a brigar. Ao se virar, vê um garoto ainda decidido a atacar a idosa. Ao defendê-la, percebe que o rapaz é o companheiro do protagonista. No romance, eles não mostraram esse lado. Nunca mostraram o garoto como um sádico abusivo, já que tudo era igual ao que estava no livro. Doc sabia que as moedas podiam ser trocadas por melhorias, então ele aumenta sua força para lutar contra o garoto. Mas esse garoto era muito forte e tinha sido abençoado por uma constelação. Quando parecia que Dokia ia perder, ele recebe os ovos de formiga, se defende, ganha montes de moedas, com isso melhora seus atributos e vence o valentão com muita facilidade. Como o tempo está acabando e ele não matou ninguém, o garoto perde a vida, ou seja, Dokia acabou de mudar a história. Apesar de seus esforços, a senhora também morre.
Nesse instante aparece o Dokieb. Ele diz que o vagão deles foi entediante, mas, mesmo assim, há constelações interessadas em patrocinar alguns deles. Dokia recebe muitas ofertas, mas recusa todas, porque esse patrocínio do vagão não é de graça. Em algum momento, eles terão que pagar a conta. Como terminaram esse nível, não podem relaxar. Imediatamente devem ir para o próximo nível. O monstro do rio começa a puxar o trem e eles precisam sair o mais rápido possível. Aqui conhecemos Li Xion, o outro companheiro do protagonista. Dokia lhe ensina a usar sua habilidade e assim conseguem sair do vagão. Quando estão na ponte, um subcenário é desbloqueado. Eles precisam atravessar a ponte quebrada antes que os zumbis acabem com eles. Zona foi abençoada com uma constelação, então usa sua habilidade para criar uma ponte. Dokia explica a eles que precisam chegar ao metrô antes que o gás venenoso se espalhe. Seus amigos perguntam como ele sabe de tudo isso e ele simplesmente diz que explicará depois. Nesse instante, ele se lembra que havia um dragão de fogo na estação de trem. E o protagonista da história morria muitas vezes antes de derrotá-lo, mas desta vez ele não podia deixá-lo morrer, porque isso significaria que eles também morreriam. Então, ele o espera na ponte para dizer que conhece uma estratégia para derrotar o dragão. O protagonista não confia nele, já que ele havia assassinado seu companheiro antes da hora. Dokia tenta mentir, mas o protagonista tinha uma habilidade anti-mentiras. No final, Dokia revela a ele que morrerá em 4 dias e que a história será reiniciada repetidas vezes, até que consiga derrotar o dragão de fogo. Ele promete que juntos poderão derrotá-lo. O protagonista sabe que ele não está mentindo, mas não pode confiar nele. Então o agarra e diz que, se sobreviver, então poderão lutar juntos. Em seguida, ele o lança da ponte para as fossas do monstro. No estômago dele é desbloqueado um mini-jogo. Ele deve matar o monstro e receber uma recompensa. Nesse momento aparece o Dokev. Dokia sabia que ele podia ajudá-lo e sabia como convencê-lo. Parece que ele era um streamer que transmitia esses jogos em seu canal. Quanto mais doações e visualizações ganhava, mais se tornava o rei dos Dokevs. 9º grau, ou seja, ele era um dos últimos. Mas Dokia sabia que as constelações estavam observando-o. Então, ele propõe assinar um contrato exclusivo para que apenas o seu canal possa transmiti-lo. Quando verifica seus números, o Dokev aceita e diz que as doações serão divididas meio a meio. Além disso, dará acesso a uma loja especial. Dokia sabia tudo sobre aquele lugar, então ele sabia como superar cada cenário. É assim que ele começa a derrotar o monstro por dentro. Depois de muitas horas, ele consegue derrotá-lo. E como ele sabia tudo sobre aquele mundo, consegue obter o núcleo do monstro, uma joia muito valiosa e poderosa, que ele troca por um éter de fé. Ao sair da água, muitas constelações queriam patrociná-lo, mas ele recusa todas. Depois, ele vai procurar o protagonista para lutar ao seu lado. Antes de chegar à estação de trem, ele encontra uma sobrevivente. Ela é Hee-won. Quando finalmente chegam à estação de trem, os caçadores dizem a ele que devem ir embora, já que a garota não era bem-vinda. Dokia sabia que eles eram bandidos de 5ª categoria, então os derrota muito facilmente antes de acabar com eles. Chega o congressista, o líder daquele lugar, e pede para deixarem as coisas em paz. Depois, ele se encontra com seus amigos, aparentemente todos estavam bem. Quando lhe perguntam como ele sobreviveu, ele desvia a pergunta e pede para saber onde está o cara que o empurrou. Seus amigos dizem que ele ainda não chegou naquele lugar, ou seja, que a história mudou de novo. Mas eles não tinham tempo para pensar nisso, porque nesse nível, todos os humanos precisam pagar 100 moedas por dia para continuarem vivos. Por isso, quem podia lutar enfrentava monstros e muitos não voltavam. De repente, senhoras vão até Dokia pedir que compartilhe suas moedas. O congressista tinha dito a elas que ele era muito forte e que tinha moedas de sobra. Ele diz que realmente tem, mas que não vai compartilhar. Em vez disso, ele vai derrotar os monstros e superar esse cenário. Isso porque o congressista se vendeu para as constelações e se tornou um monstro. O nível não podia ser superado enquanto ele continuasse vivo. Ainda assim, para não causar um alvoroço, primeiro eles tinham que derrotar o monstro mais forte. Ninguém, além de Dokia, podia fazer isso. Seus amigos e Hee-won querem ir com ele para ajudá-lo. Aqui é revelado que o congressista queria manter esse cenário para sempre. Já que assim conseguia muitas moedas, ele enviava muitas pessoas para caçar monstros, mas ao voltarem, também as matava, para assim pegar suas moedas. Won foi uma delas, mas graças a Dokia conseguiu sobreviver.
Depois, eles chegam à parte mais escura do túnel e o garotinho começa a conversar com os insetos. Ele chama um monte de vagalumes para iluminar o caminho. De repente, muitos monstros se aproximam. A equipe faz o melhor que pode, mas os monstros levam Sona. Dokia não se preocupa, porque ele os levará até sua toca. Quando chegam, o Alpha era horrível e muito poderoso, por mais que Dokia fosse muito forte. Sua arma não o afeta, então ele quer comprar um item, mas estava faltando algumas moedas. Por isso, ele começa a farmar primeiro. Quando consegue o que precisa, derrota o monstro com um único golpe, mas mesmo tendo vencido o monstro, o cenário não termina. No lugar disso, cada um recebe um baú de tesouro. Won recebe facas, Lee Hyuk, um escudo, o garoto, um capacete, Sona, uma roupa e Dokia, uma espada quebrada. Itens personalizados que potencializam as habilidades de cada um deles na estação. Seus companheiros perguntam como ele sabe tantas coisas sobre o jogo. Ele diz que tem uma habilidade chamada Profecia, para salvar o mundo. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, mas infelizmente ela vai morrer no próximo nível, então eles precisam lutar para protegê-la. Enquanto isso, na estação, muitas pessoas não tinham moedas, para que não morram. Won assassina os caçadores. Além disso, devido à última luta, Hai-Won foi abençoada e por causa disso conseguiu novas habilidades. Depois de acabar com os capangas do congressista, ele revela sua verdadeira natureza. Ainda assim, Hai-Won tinha se tornado mais forte. Quando ela vai matar o congressista, é impedida pelas pessoas. Elas não queriam avançar de nível, pois cada um seria mais difícil que o anterior. O congressista aproveita isso e sai correndo. Faltavam apenas 3 minutos para o dia acabar. E se não pagassem o tributo? Não importa o quão fortes sejam. Quando o tempo acabasse, eles iam morrer. Dokija e seus amigos tentam detê-lo, mas o monstro consegue escapar para o outro lado da barreira. Quando faltavam apenas 15 segundos, um estudante atira nele e assim eles superam o cenário. Ao ver o quão durona ela era, Sona fica com medo dela, então quer voltar para a estação, mas como já passaram de fase, não podiam voltar atrás, então não resta outra opção a não ser superar o próximo nível. A garota da arma é Lee Yi, a única sobrevivente da sua sala de aula. De repente, o próximo evento começa. Nesse lugar, eles tinham que tocar uma luz verde, ou seriam mortos pelos monstros que saíam do portal. Nessa estação, havia mais de 100 pessoas e apenas 54 lugares verdes, ou seja, mais da metade morreria. Também havia um idoso que vendia lugares seguros, mas só aceitava moedas, nada de dinheiro em papel. Esse senhor também tinha uma bênção, que se chamava Minha Terra. Qualquer um que tentasse cruzar para o território dele era executado. Dokija diz aos seus companheiros que agora eles devem procurar lugares verdes para passar a noite, então eles se separam. Mas Lee Yi diz que ele é egoísta, porque sabe onde vão aparecer lugares extras. E não contou nada porque se sentia mal por se salvar sozinho. Ao encontrar o local da luz verde, seus amigos dizem que precisam achar outra forma de sobreviver. Mas de repente, aparecem novas zonas verdes, e seus amigos entendem que ele já sabia disso. Dokija diz a eles que precisam procurar seus próprios lugares verdes. Mas isso significava tirar a vida dos outros. Por isso, seus companheiros decidem ir juntos para lutar a noite toda. Quando os monstros aparecem, eles acabam com os humanos. Dokija estava com medo, mas não queria abandonar seus companheiros. Então ele diz para eles se separarem e irem embora. Perto do portal vermelho, já que aparecerão 3 espaços verdes, ele irá com o menino para o outro lado, onde também se abrirão portais verdes. Mas ao chegar, o protagonista já estava lá. Já que não conseguia vencê-lo, ele diz para ele sair do caminho, já que é muito forte e não precisa dele. Mas ele responde que deixe o menino e mostre o seu valor. Dog já luta contra os monstros, mas eram tantos que ele não conseguiria vencê-los. No final, ele precisa usar a pedra do monstro para entrar em uma armadilha ilusória. Assim o feitiço protegeria um pouco seu corpo. Aqui descobrimos por que ele odiava tanto na final do romance. No passado, o obrigaram a lutar contra seu melhor amigo. O perdedor seria o escravo dos valentões, e o escravo, o outro deixaria de ser incomodado. Doc já foi mais forte e venceu seu amigo, igual ao protagonista. Outros tiveram que ser sacrificados para que ele pudesse viver. Depois que perdeu, o garoto tirou a própria vida, mas Dokija não foi mais incomodado. Ou seja, no final só ele sobreviveu, igual ao protagonista do romance, mas agora o autor lhe deu a oportunidade de escrever seu próprio final.
Um final onde não só o protagonista sobrevive, mas um final onde ele pode salvar seus amigos. Jung-hyuk entra em seu sonho e diz para ele não ser ridículo, que esse final que ele tanto quer não existe, que à medida que ficar mais forte, vai entender que é mais fácil lutar sozinho. Quando ele acorda, vemos que seus companheiros o salvaram, lutaram a noite toda para protegê-lo. Ele se sentiu mal, mas percebeu que poderiam sobreviver se trabalhassem em equipe. Embora justamente naquele dia o protagonista deveria morrer e ele precisava impedir isso a qualquer custo, já que se ele morrer, o mundo se desintegra, ou seja, todos desapareceriam. Além disso, para derrotar o dragão de fogo, um deles precisa morrer. Hae-won se oferece como voluntária, mas Dokja diz que deve ser ele quando começa o próximo jogo, o Dog Heavy. Ele diz que como alguns trabalharão juntos, agora só vão habilitar um quadrado verde para que o jogo fique mais divertido. A pessoa mais rica será a dona do quadrado verde. O velho era quem tinha mais moedas, além de ter muitas armas para se defender. Dokja pede para Lee ajudá-los a combater o dragão de fogo, mas ela diz que nesse nível, cada um deve cuidar de si mesmo. Ela está disposta a acabar com todos para sobreviver. Como não conseguiu a ajuda dela, ele pede para Heavy lhe dar suas moedas. Assim, ele se torna o mais rico do lugar e o dono do Portal Verde. Ele diz ao Senhor que lhe dará suas moedas para que o ajude a derrotar os monstros, para que todos cooperem. Ele quer destruir o Portal Verde, no final Lee acaba ajudando, e quando destroem o Portal Verde, as pessoas não têm outra opção, a não ser lutar juntas. O velho traz a artilharia pesada e pede aos caçadores que ajudem a proteger aqueles que não podem lutar. Quando os monstros aparecem, Dokja e seus companheiros tinham um plano, ninguém iria morrer. Naquele dia, quando o dragão de fogo aparece, o protagonista quer lutar com ele, mesmo tendo um nível alto, Dokja diz que não será suficiente, Jung-hyuk não dá ouvidos e começa a lutar contra o dragão. Agora ele parecia estar mais forte, mas um anúncio diz que vão aumentar a dificuldade do jogo. Isso porque havia muitos humanos fortes, e com isso o dragão evolui. E agora de novo a história havia mudado. Agora o protagonista já não era páreo para o dragão. Por isso, Dokja decide começar com seu plano. Eles precisavam destruir a carapaça do núcleo, para que o protagonista desse o golpe final, mas o dragão era muito poderoso. Inclusive, o garoto usa seus poderes para ajudá-los. Ao ver isso, Lee Hyuk não fica para trás, e ao lutar, consegue evoluir sua habilidade. Agora, seu escudo era uma espada. Hae-won e Song também começam a lutar, mas por mais que tentem, o dragão era muito poderoso. Dog já sabia que o coração era seu ponto fraco, por isso estava bem protegido. Quem quebrasse a carapaça seria carbonizado, mas ao derrotar o dragão receberiam uma recompensa, e essa recompensa lhes permitiria reviver alguém. Dokja tenta destruir a carapaça com a ajuda de Lee Yi, mas apesar de seus esforços, no final eles não conseguem. Por isso, o protagonista é obrigado a intervir, o protagonista é forçado. Assim, ele conseguirá o que queria e criar um novo final com seus companheiros. No final da história, vemos que o próximo nível começa imediatamente. De novo, a história não havia mudado, mas isso é algo que veremos na parte 2, ou assim espero. É assim que essa história termina. Em várias plataformas, percebi que muitos não gostaram tanto e dizem que não alcançou o nível do manhwa. Mas como eu só assisti ao filme, estava sem expectativas, então eu gostei bastante. Comentem o que acharam. Gostaram ou foi uma má adaptação? Obrigado por assistirem até o final. Se curtiram o resumo, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder vídeos. Até a próxima história!